A violência de gênero, os conflitos ao redor do mundo e a liberdade de expressão foram alguns temas que destacaram no relatório da Anistia Internacional, que detalhou os acontecimentos de 2022 em 156 países. A análise global do relatório a respeito dos conflitos destacou a invasão da Rússia à Ucrânia, o combate entre forças dos governos e grupos armados em países africanos como a Etiópia e a República Democrática do Congo, os conflitos prolongados no Oriente Médio e no norte da África, na Líbia, Síria e Iêmen, e o Talibã no Afeganistão. A violência sexual neste contexto, o apoio internacional aos países em conflito e o acolhimento a refugiados foram relatados como problemas. O relatório aponta a repressão à liberdade de expressão como uma tendência, por vezes também relacionada aos conflitos, como a proibição de críticas à guerra na legislação russa e a prisão de profissionais da comunicação na Etiópia. A repressão a jornalistas também foi executada por quem tomou o poder no Afeganistão, Mianmar e Mali. Manifestações pelo meio ambiente foram mais reprimidas na América Latina. Outros protestos sofreram forte repressão no Irã e no Peru após a crise política. Além de parte da violência contra mulheres, meninas e pessoas LGBTI acontecer em conflitos armados, também foi considerada um problema global de direitos humanos em ambientes domésticos, principalmente em países americanos, com destaque para o México, Colômbia, Equador, Peru, Trinidad e Tobago, Canadá e Estados Unidos. A violência na internet também foi alta. Paquistão, Índia e Afeganistão promoveram impunidade e deterioração de direitos das mulheres. O relatório cita novas leis para combater estupro e violência de gênero, criadas em alguns países europeus, africanos e asiáticos, porém frequentemente sem proteger de fato as vítimas na prática. E sobre este assunto, nós vamos conversar com o nosso analista em política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, mais uma vez, uma boa noite ao senhor. É um assunto extremamente importante. Queria que o senhor abordasse para a gente quais foram aí as principais conclusões do relatório deste ano. Boa noite de novo, Elias. Pois é, a Anistia Internacional, celebrando esse ano de 2023 como marco de 3 aniversários importantes, 75 anos da Declaração Universal, 35 anos do Plano de Ação de Viena e 25 anos da Declaração dos Defensores de Direitos Humanos, chama a atenção que esse conjunto de valores sobre como as pessoas devem ser tratadas umas perante as outras, mas também os governos devem tratar as pessoas, é deplorável mundo afora. Tudo o que a gente viu anteriormente, né, na chamada, no vídeo, ele se acrescenta também com a hipocrisia do Ocidente, que em especial repreendeu duramente, tomou medidas para repreender as violências praticadas pela agressão russa, mas faz uma vista grossa para violências, talvez até piores do que essas praticadas por aliados, citando o caso do Estado de Apartheid, né, de segregação social de Israel, as violências no Egito e também na Arábia Saudita, que são países pró-Ocidente, e os governos ocidentais fazem vista grossa, né? Toleram esse tipo de atrocidade e não fazem repreensão. Mas o relatório também chama a atenção que o Ocidente, que se apresentou como bastião da liberdade, tem também apresentado como a vanguarda de retrocesso, tendo a Austrália, Reino Unido, também a Alemanha, além da Índia, aprovado legislação para reduzir a possibilidade de manifestação pacífica nas ruas, demonstrando, portanto, que a liberdade de expressão na internet, mas também fisicamente, está em retrocesso. Chama a atenção também o fato de que a liberdade de gênero, em especial a liberdade reprodutiva, está em retrocesso com o cancelamento, né, da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas também na Polônia, onde se aprovaram leis para limitar a escolha da mulher, se pode ou não pode
ter filho. Fora as violências de gênero, o Brasil aparece aí no topo dos que praticaram feminicídio documentado, pelo menos 699 casos, além de, pelo 13º ano consecutivo, ser o país que mais matou pessoas que se identificam como trans no mundo. Fora isso, a gente pode citar ainda a hipocrisia, já que falamos no bloco anterior da pandemia, como o Ocidente buscou defender o seu próprio povo, comprou e supervalorizou as vacinas, deixando a esmagadora maioria pobre do mundo sem acesso a esse medicamento. Sem dúvidas, professor. E o relatório ele também destaca exemplos específicos de abuso de direitos humanos. O senhor acabou de citar alguns para a gente. Eu queria que o senhor também falasse sobre a importância desse relatório, porque, como o senhor bem disse, foram as questões ligadas à vacinação. Há também vários outros relatos da forma como os países lidam com manifestações, lidam com a população. E, mais uma vez, eu destaco, professor, nós estamos falando sobre direitos humanos, ou seja, direitos universais para a existência de tudo aquilo que somos e representamos. Agora, qual a importância desse relatório para os países, professor? Esses relatórios eles servem também para que políticas públicas sejam adotadas? É excelente, Elias. Você bem disse, os direitos não podem ter qualquer critério a negar essa dignidade para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. E é isso que a Anistia Internacional pede, o compromisso mundial de trabalhar com esses valores para adaptar a legislação, para garantir melhores condições de respeito aos direitos humanos e corrigir onde está sendo violado. E é isso que se sente falta. Os países, em agências internacionais e acordos regionais, têm buscado a geopolítica e interesse nacional e feito vistas grossas para atrocidades praticadas por parceiros, mas também tem, para alcançar um status de competitividade mundial, praticado atrocidade contra a sua própria população. Além dessa sociedade civil, a Anistia Internacional, existem outras, os países se comprometeram ao Conselho de Direitos Humanos a todo ano passar a limpo pelo menos 1/3 dos países do mundo, sentar no banquinho. Eu falava no dia 15/3 sobre a situação da escravidão e como que isso envolveu o Brasil, que passou por esse sistema de revisão em novembro do ano passado, para receber sugestões, críticas e, a partir daí, os governos aderirem a um compromisso de, nos próximos 3, 4 anos, apresentar mudanças. E o que a Anistia Internacional busca fazer é algo equivalente. Faça essa sanção moral, tentar dar divulgação, abrir espaço para que a gente aqui no jornal fale sobre isso e gere criatividade, né, ou curiosidade para que as pessoas procurem ler e usem da criatividade de tentar mudar a própria realidade. O fato é que um dos principais fatores que a Anistia chama a atenção é como a impunidade tem vigorado. O Brasil aparece nessa lista, mas a esmagadora maioria dos países também tem feito pouco para investigar e punir os violadores de direitos humanos. Para complementar, a gente tem situações de grave violação de direitos humanos que são considerados crimes, passíveis inclusive de punição pelo Tribunal Penal Internacional. E segundo a Anistia, em pelo menos 20 países há casos em que haveria necessidade desse tipo de investigação, é preciso passar a limpo, e não é só o caso da Ucrânia, em que a comunidade internacional tem pedido a prisão do Vladimir Putin em um julgamento específico. Ou seja, está chamando a atenção para que o compromisso seja reafirmado e mudanças sejam feitas no menor tempo possível. Agora, professor, para a gente concluir, nós sabemos que, infelizmente, em um mundo onde as fake news circulam, em um mundo onde todo mundo acredita que é especialista em tudo, mas ciente de quase nada, quais são aí as contribuições que a sociedade consegue contribuir diante, claro, de todos estes dados, diante de todos estes fatos? E, mais uma vez, quero reforçar também, professor, e fazer uma pergunta complementando. Direitos humanos fala sobre direitos de todos e não, como muitos defendem de formas equivocadas, direitos, entre aspas, não é verdade, de bandidos.
Vamos lá, Elias. Então, para pegar o exemplo desse relatório, é isso que a Anistia quer que a gente faça. Pegue o documento produzido por especialistas, pessoas que não são necessariamente brasileiros, que, portanto, têm um olhar neutro, que olharam para 153 países, fizeram um relatório de mais de 400 páginas, falando sobre cada um desses países. E a gente comparar com a nossa percepção. A Anistia chama a atenção que o orçamento da saúde do Brasil é o menor em 10 anos. Em um clima de inflação galopante, nós estamos em perigo de ter bastante dificuldade de acesso a tratamentos, medicamentos, até o final do ano. Então a sociedade tem que correr atrás e buscar apoio de parlamentares para verbas suplementares. A Anistia chama a atenção também sobre como aconteceu violências políticas por causa da eleição do Brasil e que a nossa sociedade tem que voltar a construir pontes, falar com amigos, falar com parentes que se romperam por causa de projetos políticos divergentes em torno daquilo que nos une, que é a nossa qualidade de vida, que é um tratamento digno para nós e para as futuras gerações. Chamar a atenção sobre como, eventualmente, o Ministério Público também, por questões políticas, passou pano, né? Engavetou as investigações de crimes cometidos por autoridades passadas que tanto prejudicaram brasileiros e que precisa realmente exercer a sua função e agir em nome da sociedade brasileira. Então compete a gente fazer as devidas pressões. E quem tiver interesse, a Anistia Internacional recebe espaço para que as pessoas façam as suas próprias petições, suas cartas, mostrando a sua realidade local, para quem sabe no próximo relatório isso também possa constar e ser divulgado para o mundo inteiro, e com isso conseguimos apoio não só interno, mas de outros governos e outras associações que têm o interesse de assegurar, como você muito bem disse, Elias, que os direitos são para todo ser humano, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância. Claro que aqueles que cometeram erros podem ter parte da sua liberdade suspensa, mas isso não tira deles um direito à dignidade, não tira deles o direito a um tratamento justo. Inclusive, um dos apontamentos contra o Brasil são os assassinatos extrajudiciais praticados por agentes do Estado, sendo que no Brasil é proibida pena de morte, exatamente passando pano para ilegalidades, como os jagunços, que atuam em favor de grileiros, atuam em favor daqueles que perseguem ribeirinhos e indígenas. Então, de alguma forma, a gente tem que estar atento para fazer a nossa parte, né, e tentar mostrar o que mais, além desse relatório, também podemos mudar. Pois é, professor, eu acho que fica muito nítido também percebendo, né, sua fala, esse relatório, que as minorias, independente do local do mundo onde estejam, são as que mais sofrem com toda essa situação. Claro, é um assunto muito importante, como o senhor bem disse, é um relatório extremamente extenso. Vamos trazer também outros dias essa discussão novamente com o senhor, claro, aqui também no Diversa em Rede. Professor, muito obrigado pelas informações, agradeço demais a sua participação nessa quarta-feira. Uma ótima noite ao senhor.